Vamos dar prosseguimento ao estudo de eletrostática com o campo elétrico. Primeiro vamos ver definição de campo, módulo do campo elétrico, linhas de campo elétrico resultante, campo elétrico uniforme, carga em um campo elétrico, potencial de um campo elétrico e energia armazenada neste campo elétrico, ou seja, como ele vai realizar trabalho. Bom, primeiramente, toda carga elétrica, qualquer corpo eletrizado, ele gera o campo elétrico. Então, esse campo elétrico que é gerado por esta carga, ele é uma propriedade da carga. Se há carga, existe campo elétrico. Se não tem carga, não existe o campo. Outra situação, o campo é uma grandeza vetorial. Portanto, ele tem módulo, tem direção e tem sentido. Toda vez que a gente fala em campo elétrico, a gente tem que pensar que ele tem que estar direcionado para algum lugar. E o valor dele depende da distância ao ponto que eu quero calcular o campo. O valor dele também depende do meio em que a carga se encontra e, propriamente dito, o valor desta carga. Bom, o módulo do campo elétrico ele é dado por esta equação, que é a constante elétrica, a carga, dividido por d ao quadrado, ou seja, a unidade dele é Newton por Coulomb ou Volt por metro. Então, vamos lá. Q é a carga geradora deste campo, D é a distância onde o campo é gerado. Como assim a distância que o campo? Eu quero calcular o campo elétrico em um determinado ponto. Esse ponto está a que distância da minha carga? Então, é a distância da carga até o ponto que eu quero calcular. Se é 1 metro, 2 metros, 10 metros, 1 quilômetro, sei lá a distância, né? E K, também conhecida como constante elétrica ou constante de Coulomb, é 9 vezes 10 na 9. Como é que eu vou calcular o campo, o módulo deste campo elétrico? Opa, está ali, ó. Aqui eu tenho uma determinada carga e eu vou pegar ao longo dessa linha pontilhada que aqui está, eu vou determinar o campo elétrico conforme variamos a distância. Então, primeiramente, eu tenho um ponto P1, que ele está a uma distância D da minha carga, e eu vou plotar isto num gráfico da seguinte forma. Então, eu tenho aqui ó, o campo, a distância D aqui, e ele me dá um valor qualquer de campo elétrico para essas condições, para esta carga Q e com este meio K. Vamos agora adicionar um ponto 2, também a uma distância D, ou seja, ele está a distância de 2D da minha carga. O que deve acontecer? O que mudou aqui? Se é 2D, esse campo vai cair ao quadrado, ou seja, ele vai cair 4 vezes. Metade seria mais ou menos aqui, metade da metade. Então, conforme eu dobrei a distância, o valor dele caiu 4 vezes. Por quê? Porque ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ele decai muito com a distância. E se por acaso eu colocar um terceiro ponto, também uma distância, mais uma distância D, eu tripliquei a minha distância. Ou seja, o que vai acontecer com com o valor do meu campo elétrico? Veja, eu tenho um campo elétrico que tem um determinado valor aqui no ponto P1, ele tem um determinado valor que é 4 vezes menor no ponto P2, e no ponto P3, aumentando uma distância D de novo, eu simplesmente tripliquei a distância, ele vai cair por 9. Então, a minha curva do gráfico deverá ficar uma curva mais ou menos com essa forma, ela cai exponencialmente conforme eu vou me afastando. Mas veja que não chega no infinito, né? Nunca chega no infinito, então ele nunca chega a zero. O campo é zero quando ele chegar no infinito. Mas observe que, conforme vai se distanciando, a influência do campo é cada vez menor. Da mesma forma que fica o campo gravitacional, que é muito parecido. Como é que funcionam as linhas de campo? Bom, primeiramente, a carga positiva ela tem as linhas direcionadas para fora da carga. Elas são radialmente. Esse último aí é um exemplo tridimensional, porque a gente sempre vê exemplos bidimensionais, mas esquece que o campo ele atua em 3D.
em todo o universo. Então você colocou uma carga aqui, ela vai influenciar, ela vai distorcer o teu espaço elétrico em volta dela. Ela vai carregar, ela vai induzir, ela vai polarizar tudo que tiver dentro do alcance dela. E isso é radialmente, vai se estendendo até o infinito. Esse é um modelo apresentado, porque quando a gente faz um experimento, ele só mostra as linhas, não diz para onde vai as linhas. Então, por conveniência ou por convenção, colocamos que o positivo aponta para fora e nas cargas negativas, essas setas apontam para dentro. O vetor campo elétrico é apontado, direcionado para dentro da carga elétrica. Portanto, carga negativa, o campo aponta para dentro da carga. Carga positiva, o campo aponta para fora da carga. Isso vem ser bem interessante, esses modelos que eles conseguem explicar, por exemplo, quando temos linhas de campo elétrico com cargas iguais. Na verdade, não precisa ser com o mesmo valor, cargas de mesmo sinal. Isso aí explica por que as cargas elas se repelem. Veja que as linhas de campo elas nunca se cruzam. Então, quando eu quero aproximar duas cargas que são diferentes, como esse desenho aqui, é como se elas se entortassem, mas elas não se encostassem, como se elas estivessem forçando uma carga contra a outra. Então aparece uma força de repulsão. Se as cargas fossem diferentes, daqui a pouco vamos ter exemplo, vamos ver como é que ficam essas linhas. Mas veja, conforme eu vou apertando, pressionando uma carga com outra, é como se fossem uns fiozinhos ali, uns arames, umas molas que começam a repelir. Então, quanto mais você aproxima, mais força ela faz. Aqui cargas positiva, negativa, e o último desenho ali é mostrando, por exemplo, uma carga Q1 que tem em módulo maior que a carga Q2. Né? Então, ali você vê mais linhas de campo e ela fazendo uma distorção muito maior. Veja que o ponto de descontinuidade, onde seria zero, está mais próximo do Q2, porque Q1 tem um valor maior. Aqui um exemplo prático. Neste desenho, nesse primeiro aqui à esquerda, nós vemos ali dois eletrodos carregados e tem um óleo e o que tem aquele negocinho branco ali que estão exatamente em cima das linhas de campo é farelo de pão. Você pode ver esse vídeo desse experimento neste endereço que está aqui. Então o rapaz vai lá, ele liga num gerador de Van de Graaff que está ali ao lado, coloca esses dois eletrodos e coloca um óleo. Em cima desse óleo, ele distribui farelo de pão, mas pode ser fiapo de roupa de algodão, partículas pequenas, que elas vão se polarizar e vão se orientar em cima das linhas. Veja que ali nós temos um campo de cargas que tem o mesmo sinal, portanto elas se repelem, fazem um desenho muito parecido com aquele outro. Aqui à direita nós temos ali um gerador de Van de Graaff e quando nós eletrizamos ele fica todo negativo na parte superior. Então, ao aproximarmos dele um pêndulo que também esteja negativamente carregado, o que vai acontecer? Vai aparecer em função deste campo uma força de repulsão mutuamente entre o pêndulo e entre o gerador de Van de Graaff. Então, assim, aparece essa situação. Se fosse o contrário, eles estariam se atraindo. Mas se atrair muito, eles encostam, veja, aí vira o contato, e com o contato, ele vai ficar com a mesma carga, a repulsão. Então, isso aí pode ser representado, por exemplo, uma situação em que o pêndulo estava neutro, encostou no Van de Graaff, e aí ele eletrizou-se com a mesma carga e repeliu. Cargas com sinais diferentes. Então, os sinais diferentes, elas se atraem. Olha o modelo como fica. É como se as linhas se encaixassem uma nas outras. Por isso o modelo funciona. Por isso a ideia de campo funciona. Quando colocamos aquele desenho, aquela imagem, aquela foto que tinha ali do farelo de pão e óleo, vai ficar algo deste tipo. Observa que no desenho da esquerda as cargas são iguais e no desenho da direita Q1 também é maior, porque gera mais linhas de campo, tem mais campo, ela tem maior poder de indução. Aqui ainda com cargas diferentes, veja o desenho da esquerda, ainda é um modelo experimental, é uma foto, ficou muito bem colocada essa foto, você vê bem a diagramação das linhas de campo que aparecem aí. Aqui já no
desenho da direita, nós temos um pêndulo que está ali e vamos eletrizá-lo negativamente. Depois, aproximamos dele um bastão que seja eletrizado positivamente. E o que vai acontecer quando chegar perto deles? Um bastão é positivo, o outro é negativo. Eles vão se atrair mutuamente, aparecendo aí as forças de atração. Então, quando elas são mesmo sinal, são de repulsão. Quando tem sinais diferentes, é força de atração. É interessante quando a gente compara a eletricidade ou a lei de Coulomb com a lei da gravitação. Na gravitação, nós só temos atração gravitacional. E agora, na eletrostática, nós começamos a ver que tem atração e repulsão. Campo elétrico resultante. Então, observa ali que uma simples carga positiva, ela gera o seu campo, como a gente já estudou aqui neste exemplo. Voltamos aqui rapidamente. Aqui nesse exemplo, ela vai mostrar ali um campo em determinados pontos do espaço que está ao redor desta carga. Deixa eu puxar mais para frente, mais umzinho, aqui. Então, nós temos um valor de campo que fica aqui no início, que é bem maior, tá lá, ó, bem maior do que esse segundo, que é bem menor, porque ele está mais distante. Então, observa que o vetor, o tamanho do vetor, ele dá a intensidade. Já nesse outro aqui, nós temos 3 exemplos, mas não temos uma carga só. Com uma carga só é fácil, usamos aquela equação e facilmente calculamos o valor do campo. Mas aqui nós temos 2 cargas, tendo uma composição nesse ponto, neste segundo ponto e neste terceiro ponto. Veja que eles têm valor diferente, porque estão a diferentes distâncias das cargas. E como as cargas não necessariamente são iguais, temos que fazer um cálculo mais complexo. Aqui mais um desenho também, ali o outro desenho eram 2 cargas diferentes e agora 2 cargas iguais, também representando ali o vetor resultante em cada ponto. Observe que cada ponto que tem aí vai gerar um campo elétrico. Eu não fiz o último aqui, mas dá para observar ele aqui embaixo, que também tem mais um ponto, né? Então, cada ponto dessa linha, ele vai ter um campo elétrico diferente. Então, quantos campos nós podemos calcular? Infinitos. A 1 metro, a 0,9 metros, 0,50, 0,52, 0,51, por aí vai. Como é que a gente faz esse campo resultante? Temos ali uma carga Q1 e uma carga Q2. Temos ali um eixo dividindo elas, uma distância entre Q1 e Q2, Q1 negativo, Q2 positivo. Isso é importante. E temos um ponto P1. Agora sim, agora é importante observar que esses 2 eixos aí, que traçam de P1 a Q2, é a distância de P1 a Q2, essa distância vai dar o valor do campo naquele ponto P1, o campo gerado pela carga Q2. Já a distância Q1P1 vai me permitir calcular o campo gerado pela carga 1 no ponto P1. Observa que, como a carga 2 é positiva, quando chegar lá no ponto 1, ela vai direcionar para fora da carga. Como a carga 1 é negativa, quando chegar lá no ponto 1, o vetor será direcionado para dentro. Observa, então aqui, ó, o campo 2 gerado no ponto P1 pela carga 2. E aqui, a carga 1 gerando no ponto P1 um campo 1. Observe que o campo 1 está direcionado para dentro da carga e o campo 2 está direcionado para fora da carga. E aí é que eu vou poder calcular o vetor resultante, que ele é dado dessa forma. A gente faz o paralelogramo e aí achamos o vetor resultante. Mas eu não lembro como é que se calcula esse vetor resultante. Simples. Lembrem da equação dos cossenos. Campo resultante ao quadrado é o campo 1 ao quadrado, mais o campo 2 ao quadrado, mais 2 vezes o campo 1, vezes o campo 2, vezes o cosseno de θ. Opa! Quem é esse θ daí? Quem é esse ângulo θ? Esse ângulo θ é o ângulo que está entre os 2 vetores, certo? Então, dessa forma, nós podemos calcular o vetor campo elétrico resultante. Vai depender de vários fatores. Por exemplo, se a carga 2 fosse negativa, neste caso aqui,
o que ia acontecer? Esse campo iria apontar para cá e o vetor seria para cima. Então vai ter várias configurações aí possíveis. Aqui temos um exemplo de 3 cargas, 2 positivas, Q1 positivo, Q3 positivo e Q2 negativo. Neste exemplo daí, é bem interessante evidenciar que no ponto P, mesmo que as cargas sejam iguais, no ponto P, cada uma delas vai gerar um campo diferente. Veja que Q1, sendo positivo, ele faz o ponto, no ponto P, ele gera um campo para fora de Q1. Com essa direção aqui, com esse vetor aqui, E1. Já a carga 3, também positiva, no mesmo ponto P, poderia estar à mesma distância, mas no caso não está, gera um campo apontando neste sentido e nessa direção daqui, com o seu respectivo valor em função da distância. E Q2, sendo negativa, o vetor campo elétrico aponta para dentro, para cá. Então, daria para ser 0, daria para ser 0, dependendo do valor deles. Este outro exemplo aqui é um exemplo clássico de uma esfera que ela é carregada na sua periferia, ela está carregada, gerando um campo elétrico no ponto P. Mas tem que observar que cada carga dessa daqui vai gerar um campo elétrico aqui diferente. Essa daqui gera um campo, cada uma. Então, você vai fazer o somatório disso. E o somatório disso, quando a gente faz esse somatório daqui, ele gera no ponto P como se fosse essa esfera toda aqui, toda esta carga, estivesse dentro deste pontinho aqui, onde a distância não seria mais essa distância daqui da superfície até o ponto P, senão que seria a distância do centro da esfera até o ponto P, que é essa distância rzinha aqui. Então, quando temos um objeto desse tipo aqui, nós podemos calcular diretamente como se fosse esta equação aqui e a distância sendo do ponto até o centro da esfera. Esse terceiro exemplo é um exemplo clássico de vestibular, de concurso, onde a gente tem um triângulo equilátero, ou seja, lados iguais. Consequentemente, os ângulos internos também são iguais, todos eles 60 graus. E temos lá que, numa extremidade, a gente tem num vértice, né, uma carga Q positiva, na outra uma carga Q negativa, e na outra extremidade, no ponto P do triângulo, extremidade do triângulo, temos um ponto P. Para que lado apontaria este vetor, sabendo que as cargas são iguais, mas de sinais opostos? Então, aí temos que entender que o vetor campo elétrico gerado pela carga positiva aqui, ela vai gerar nessa linha daqui apontando para fora, que está aqui. Já o vetor campo elétrico gerado pela carga Q negativa, neste ponto daqui, em cima desta reta, vai gerar um vetor apontando para dentro. E se elas são iguais ou ângulo igual, esse vetor vai dar aqui na horizontal. Observa que seria a mesma coisa se eu tivesse aqui, ó, na mesma linha, num ponto intermediário. No ponto intermediário, o que acontece? Eu tenho a soma do campo que é gerado pelo Q positivo neste ponto, mais a soma do campo gerado por esta carga daqui neste ponto. É interessante que elas são uma positiva e outra negativa, e vai dar uma continuidade aqui. Mas se fossem duas cargas iguais, seria um vetor para um lado, outro para o outro, neste ponto mediano seria 0. Todo ele seria 0. Se elas são iguais. Se essa carga é menor, então a influência dessa é maior e esse ponto de descontinuidade vai chegando para próximo desta outra carga aqui. Mas esse é um exemplo mais ilustrativo. Lembre-se que sempre é um cálculo vetorial que se apresenta ali. A situação do campo elétrico uniforme. Isso ocorre dentro de capacitores, alguns equipamentos elétricos, eletroeletrônicos, mas também ocorre, por exemplo, na nuvem. A nuvem funciona, tem um campo elétrico, quando a nuvem está carregada e o chão é teoricamente neutro, o que vai acontecer? A nuvem vai induzir no solo uma polarização. E aí essa indução vai aparecer o raio, porque geralmente isso ocorre no verão, e no final da tarde o ar já está impregnado de umidade devido à evaporação do dia, e o ar passa a ser
condutor. E aí é onde ocorrem as trovoadas, os relâmpagos. Bom, temos ali uma placa positiva na esquerda e uma negativa na direita. Vai aparecer o que entre elas? O campo elétrico. Mas o campo elétrico ele tem o mesmo valor em qualquer ponto, porque ele é uniforme. Então, qualquer ponto que eu tenha dentro dessa imagem aí, o valor é o mesmo, ele não muda. Por isso, ele é o campo elétrico uniforme. Existe também um efeito chamado efeito de borda, que a gente desconsidera, mas isso ocorre também. Se eu coloco dentro deste campo elétrico uma carga Q1 positiva, o que vai acontecer? Ela vai sofrer a ação de uma força. Um campo vezes a carga parece a força. No fundo, o que é o campo? É uma parte da força, do cálculo da força, ali embutido já está o campo. Então, se eu tenho ali uma carga colocada dentro de um campo, o que vai acontecer com ela? Essa carga gera um campo. A interação de um campo com outro é que vai gerar a força. Você tem uma massa, essa massa gera um campo gravitacional. A interação do teu campo gravitacional com o campo da Terra é que dá a força-peso. A mesma coisa aqui, você tem uma carga Q1 e você tem uma carga lá da sua placa. O que acontece? Ela vai repelir no positivo e vai atrair no negativo. Então, essa força ela vai na direção do negativo. Ao passo que, se eu coloco uma carga Q2 negativa, vai ocorrer o oposto. Se a carga tiver o mesmo valor, a força será a mesma. Por quê? O valor da força é dado pelo campo vezes a carga. Então, o que muda entre um e outro? Muda o vetor. Se você tem um vetor, a carga, né? A carga muda o vetor. Se você tem uma carga positiva, ela vai apontar para a esquerda, nesse caso. Desculpa, se você tem uma carga negativa, ela vai apontar para a esquerda. Se você tem uma carga positiva, ela aponta para a direita. Nesse nosso exemplo aí. Se for ao contrário, inverte-se tudo. Aqui um exemplo do efeito de borda, que a gente despreza, mas existe. E um outro exemplo ali de uma carga pontual próxima a uma placa carregada. Bem próximo à placa, o campo ele vem a ser um campo uniforme. Porque se ele estiver longe, né, da carga, essas linhas vão entrar praticamente paralelas. E entrando paralela como se fosse uniforme. Aqui nós temos um outro exemplo, que é um exemplo 3D, só para a gente se lembrar que toda essa situação que a gente está vendo de campo elétrico, de força elétrica, de tudo isso, ele funciona em 3D. Ele não é só num plano como a gente vê ali no caderno ou no livro. Ele é 3D, ele funciona em toda a direção do espaço. Essa imagem daí ela é importante, que veja, temos ali as linhas de campo evidenciando o campo elétrico constante, né, uniforme em todos os pontos. Então estão ali, no caso, as linhas azul do campo elétrico e eu estou evidenciando o campo elétrico em cada ponto ali em vermelho. Em todos os pontos, eles apontam para a direita. Isso quer dizer, se ele está apontando para a direita, quer dizer o quê? Que na esquerda ele é positivo e que na direita ele é negativo. Ah, professor, e se esses campos estivessem apontando para a esquerda? Seria o contrário. Na direita seria positivo e na esquerda negativo. Se apontar o campo para cima, vou dizer o quê? Que em cima é negativo, embaixo positivo, e se apontar para baixo é o contrário também, sendo negativo embaixo e positivo em cima. Isso é importante porque muitas vezes você vai ver um problema onde você não tem, aqui é positivo, ali é negativo, você só tem um campo elétrico. Uma região de campo elétrico que aponta para tal lugar. Então, você já tem que estar ligado que se ele aponta para lá, lá é negativo e o lado de cá é positivo. Se ele aponta da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de baixo para cima, de cima para baixo, você já tem que saber. Observa de novo ali na imagem 3D, na direita, que as linhas em verde são o campo elétrico, estão saindo lá do begezinho, marrom, para o azul. Então, o azul ele é negativo, e a outra cor lá marrom, ela vem ser a parte positiva que está gerando as linhas de campo. Para fixar bem isso aqui, que a gente já viu ali no outro exemplo, mas para fixar bem, a gente tem que entender que eu tenho uma carga Q positiva e ela foi colocada numa região lá no ponto P, onde tem um campo elétrico E, são muitas letras, aí tem que ficar prestando muita atenção. Então vamos lá, num ponto P, numa região lá, num lugar,
tem um campo elétrico, está ali em azul. E aí eu fui lá e coloquei uma carga positiva. O que acontece com ela? Essa carga positiva, ela vai aparecer uma força sobre ela na direção do campo. Ao passo que se eu colocar uma carga negativa, que é menor que zero, a carga, como é que eu vou dizer? Essa força elétrica, ela vai aparecer justamente contrária ao campo. Então isso é importante você entender que quando você tem um campo elétrico, as cargas positivas vão a favor do campo e as negativas vão contrária ao campo. Ainda temos que um exemplo igual, só que começamos com a carga negativa, o campo elétrico também apontando para a direita. Olha, todos os exemplos que eu estou dando aqui, o campo elétrico aponta para a direita, mas não é sempre para a direita não, gente, ele muda também. Então aqui ele aponta para a direita e o que eu tenho? Uma carga negativa, ela vai para a esquerda, ela é acelerada para a esquerda. Por que acelerado? Porque eu tenho a força resultante. Todas as leis de física que você aprendeu continuam valendo. Ao passo que se eu coloco ali uma carga positiva, ela vai fazer o mesmo movimento. Importante lembrar que cargas positivas a favor do campo, cargas negativas contrárias ao campo. Ali são os exemplos de como você pode calcular a força, a diferença potencial e o trabalho. Mas eu não vou entrar nesse detalhe do diferença potencial e trabalho não, que a gente vai ver mais adiante. Depois, se você quiser voltar aqui e dar uma olhadinha, mas eu faço um resumo lá no final. Aqui um exemplo de um condutor, quando você liga o condutor numa bateria, o lado negativo e o positivo, quem está se mexendo, quem está indo de um lado para o outro é o elétron, é a carga negativa, porque o elétron é em torno de 1.800 vezes mais leve que o próton, além do que o próton ele está preso dentro da rede cristalina, então ele não vai se mexer dali, quem faz a corrente elétrica é o elétron. Em todas as situações, gente. Quem anda é elétron ou íons positivo quando a gente for falar em gases ou líquidos. Temos ali uma carga Q, botei ela no espaço, ela é negativa e ela está vindo nesta direção. Com uma velocidade V0 constante, bonitinha, está indo naquela direção. Na direção ali da linha verde, não é sentido. O sentido é para a direita, mas ela está vindo na direção horizontal. E aí ela entra numa região que tem um campo elétrico apontando para cima, isso quer dizer que em cima é negativo, embaixo é positivo. E o que vai acontecer com esta carga? Quando ela entrar ali, ela vai se sentir atraída para baixo. Aparece uma força, uma aceleração que puxa ela para baixo. Então ela tem uma velocidade 0 na vertical. Quando ela entra naquela região dali do campo elétrico, essa velocidade que era 0 aqui, ela passa a existir, então ela passa a acelerar para baixo, porque tem uma força resultante, mas ela continua com uma velocidade horizontal V0. Portanto, o movimento dela é um movimento como você joga uma pedra, um movimento parabólico. É a mesma coisa que o campo gravitacional. Mais uma vez para marcar, carga negativa desloca contrária ao campo, e cargas positivas elas vão se deslocar a favor do campo. Gravem isso, não estou repetindo à toa, porque é importante. Então chegamos agora à parte potencial. Temos ali de novo, mais uma vez, o campo elétrico mostrando que está apontando para a direita mais uma vez. Isso quer dizer que na esquerda é positivo, na direita é negativo. Na esquerda o potencial é maior, V é o potencial elétrico, é dado em volts. E na direita o potencial V é menor. E por quê? Porque o positivo ele é maior que o negativo. Em módulo eles podem ser até iguais, mas tem um sinal, uma grandeza escalar. Então o sinal já começa a ter influência neste caso. No vetor ele tem influência uma questão de direcionamento. Se ele está na horizontal apontando para a direita, o vetor negativo a ele é apontando para a esquerda. Mas aqui não, aqui é uma grandeza escalar. Essas linhazinhas pretas que tem aí são as superfícies de mesmo potencial, não muda, são superfícies equipotenciais. Então, só para gravar, de um lado é positivo, de outro é negativo. E essas superfícies equipotenciais que temos aí, a primeira superfície está mais próxima do positivo, então V maior. A da direita está mais próximo do negativo, então é o potencial menor.
E veja que a carga positiva que está ali no meio, que é zero, ela está indo do maior para o menor. Se fosse uma carga negativa, ela iria do menor para o maior. São regrinhas que a gente tem que gravar dentro dessa matéria aí, gente. Então vamos lá. Campo elétrico uniforme. Estamos com ele ali. E aí eu tenho a superfície equipotencial A e B. E o A tem a voltagem A, o B tem a voltagem B. Não importa qual a distância entre eles, mas tem uma distância que separa eles ali, de A para B. Logo, a diferença de potencial, ou seja, a voltagem que é dada de A para B, é E vezes D. Se fosse VBA, esse deslocamento seria o contrário, seria menos ED. Veja, a voltagem ela pode ser positiva ou negativa. Você vai medir uma pilha, você ligar os polos direitinho, dá 1,5 volts. Se você inverter os polos, ela vai dar menos 1,5 volts. Então, aqui você mostra a diferença potencial de A para B é 1,5. É E vezes D. Depende do valor do seu campo. Conforme você vai andando perpendicularmente às linhas de campo, você vai mudando o potencial. Agora é importante, se eu andar em cima da linhazinha preta de A, não tem diferença de potencial. Não muda o potencial. Mesma coisa no B. Se eu andar em cima da linhazinha do B, não muda o potencial. Então, não tem variação de potencial. Poxa, vou associar isso aí à energia potencial gravitacional. Eu pego uma bolinha, largo ela, ela vai de um potencial para o outro mais baixo, ela vai cair. Mas se eu botar em cima da mesa e começar a rolar ela em cima da mesa, a força-peso não realizou trabalho, não fez nada ali. Ela não mudou o potencial. Então, temos ali uma carga positiva, as linhas de campo apontando para fora, como a gente já sabe, e perpendicularmente a essas linhas eu tenho as minhas superfícies equipotenciais. Essas superfícies equipotenciais quer dizer o seguinte, vamos lembrar do átomo de hidrogênio. O elétron está ali, por exemplo, na linha B, ele está girando. Ele não realiza trabalho. Por quê? Porque ele não sai dessa posição, ele não sai dali. Ele só vai realizar trabalho quando sair de A para B ou de B para C. Observando, se a carga é positiva, o potencial mais alto aí é o C. Então, o potencial de C é maior do que o B e o potencial de B é maior do que o A, porque o A está mais distante. Se a carga fosse negativa, VA seria maior que VB e seria maior que VC. O potencial elétrico, então, ele é o quê? Ele é uma grandeza escalar e está associada à carga e o campo. Ou seja, ela está associada à carga geradora, mas essas superfícies equipotenciais têm a ver com o campo, posicionando ela no campo. É a capacidade do corpo realizar um trabalho, de você pegar, colocar uma carga ali, esse campo vai movimentar este corpo. Claro que se o corpo estiver eletrizado ou se ele for eletrizável, né? Se você colocar dentro de um campo elétrico um nêutron, ele não é eletrizável, ele vai ficar ali parado, porque para ele não muda nada. O potencial aumenta em módulo quanto mais próximo estiver da carga, é o que eu falei. Então, quanto mais próximo da carga, maior o número. Mas, veja, se esse número for muito grande, porém negativo, que é perto de uma carga negativa, ele é muito pequeno. E ele pode ser definido pela relação matemática que está aí, V igual a K vezes Q dividido por D, onde Q é a carga que gerou o campo, e associado a esse campo tem esse potencial. D é a distância onde eu quero calcular da carga até tal lugar, que eu quero saber que potencial que é, e o K é a tal da constante elétrica, que a gente já conhece como constante de Coulomb. E como é que eu calculo o trabalho? Trabalho, vocês já viram, já estudaram, que é F vezes D. E a força elétrica ela é dada por K vezes Q1 vezes Q2, dividido por D ao quadrado. Logo, o meu trabalho vai ficar desta forma. Então, se eu andei de um ponto A até um ponto B, eu fiz um deslocamento. Então, eu vou cortar o D ao quadrado, né? E eu vou ter o meu trabalho escrito dessa forma. Portanto, o meu trabalho eu posso escrever ele como V vezes Q, ou E vezes D vezes Q, onde, olha, V vezes Q é o potencial, a diferença de potencial que ele vai andar de A para B, a DDP, e a carga que andou. Então, me dá o trabalho. A segunda equação é o seguinte, ele está dentro do campo vezes a distância. E vezes D é a diferença de potencial vezes a carga. E, por último, né, F vezes D, que é a minha força vezes o meu deslocamento. Bom, o que tinha para explicar rapidamente foi até aí. Tá? Depois vamos para a lista e vamos tirar dúvidas. Tá? Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.